Olá, sejam todos bem-vindos à assistência espiritual virtual do Centro Espírita União e Fraternidade. E eu convido a todos a participar dessa assistência, buscando nesse instante entrarmos em oração com a equipe espiritual, que com certeza está aqui conosco, nos trazendo todos os fluidos salutares que nós necessitamos. Jesus querido, Mestre amoroso, permita que seus mensageiros venham até nós, trazer aquilo que nós precisamos, que possamos receber as bênçãos do teu amor, da tua paz, que os nossos corações se abram para a compreensão dos teus ensinamentos, que nós possamos nos fortalecer, Jesus, na fé, na prática do bem, no cultivo dos bons pensamentos. Jesus querido, sê conosco, nos amparando, nos auxiliando a tomarmos decisões mais adequadas em nossa vida, a vencermos os desafios, com a certeza absoluta de que Deus, o nosso Pai, nunca nos desampara, que nós possamos ter essa força de enxergarmos e fazermos a nossa parte. Jesus querido, que nesse instante a nossa prece chegue até Deus, o nosso Pai que nos conhece, que sabe das nossas deficiências, dos nossos talentos, que diariamente nos oferece oportunidade de recomeçar. Que o Pai nos ampare e receba a nossa prece de gratidão por oferecer a cada um de nós a vida, para que possamos crescer e sermos pessoas melhores. E assim, unidos ao Pai Criador, a Jesus, a Deus, nós vamos iniciando este encontro com o Evangelho através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus queridos, nós vamos lembrando que desde que Jesus iniciou sua vida pública, com seus ensinamentos sobre o amor, sobre a igualdade, sobre o perdão, tudo isso transformou a vida das pessoas. Porque Jesus trouxe aquele bálsamo consolador para aqueles corações tão sofridos e sem esperança. Mas o que mais chamava atenção e o que mais fez as pessoas correrem em busca de Jesus foram as curas, não é? Então, aquela multidão de aflitos que seguiam o Nazareno, com todos os acontecimentos ditos milagrosos, não é? Causaram uma grande preocupação entre os sacerdotes, os fariseus e os doutores da lei, que detinham o poder daquela sociedade. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles homens daquela classe ali social que cuidava da tradição oral das Escrituras. Então, cuidava em passar os ensinamentos que estavam na Torá. Ele se preocupava com o cumprimento fiel daqueles. Mas vejam que, na verdade, a preocupação maior deles era o cumprimento das práticas exteriores, porque muitos dos ensinamentos que estavam lá tinham sido deixados de lado. Muitos ensinamentos dos profetas, que se referiam então à necessidade do amparo, da ajuda aos mais necessitados, aquilo foi deixado de lado.
E a maneira como Jesus falava, tratando todos ali como irmãos, era um insulto para eles, porque os fariseus, eles se achavam como detentores ali da tradição, eles se sentiam privilegiados, especiais, escolhidos por Deus. Então eles se sentiam melhores que os outros. E como podia alguém chegar ali e falar que todo mundo era igual, né? Então, aquela situação, aquela animosidade foi crescendo, não é? E por isso eles estavam sempre de olho em Jesus. Então, sempre havia alguns fariseus ali acompanhando Jesus onde ele fosse, para querer pegar o Jesus numa emboscada, para interrogar Jesus, caso eles não observassem as tradições, não é, dos antigos. Enfim, eles queriam encontrar motivos para aprender Jesus e acabar com aquela influência que crescia diariamente. Bem, então, curar, trabalhar no sábado, tudo aquilo era o contrário às tradições judaicas. E outra dessas tradições era de lavar as mãos antes de comer. Os escribas, os fariseus, eles acreditavam que comer sem realizar o ritual, porque havia um ritual, né, de lavar as mãos, aquilo contaminaria a pessoa. Na verdade, tornaria aquela pessoa espiritualmente impura. Então, aquilo era muito importante para eles. E em certa ocasião, eles viram que Jesus e seus discípulos estavam ali com fome e começaram a comer sem lavar as mãos. E é aqui na passagem, não é, que nós encontramos nos evangelhos, que nós ouvimos aquela famosa resposta de Jesus: o que sai da boca procede do coração. Isso é que contamina o homem. Mas aí Jesus continuou, dizendo: porque do coração é que se originam todos os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações. O que era uma fornicação? São os relacionamentos extraconjugais com as irmãzinhas decaídas, todos os roubos, os furtos, as mentiras, não é? Então, tudo aquilo que era condenável na sociedade, tudo aquilo saía do coração. Tudo aquilo era que realmente contaminava o homem, mas não as mãos. Então Jesus falou: isso sim é que contamina. Agora, comer sem lavar a mão, não, isso não contamina os homens. Então imagina, não é, que aquilo provocou um impacto muito grande. Então, nesse trecho que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 15, em Marcos 7, o que que Jesus está falando para as pessoas? O que que Jesus nos ensina? Ele fala do efeito do pensamento em nossa vida. Veja, são dos maus pensamentos, quer dizer, é do coração que procede o mau pensamento, o adultério, tudo aquilo que é de ruim. E será que isso era alguma novidade para aqueles fariseus? Ora, eles conheciam as escrituras, os ensinamentos. E ali em Provérbios, no capítulo 4, nós temos no versículo 23 uma orientação extremamente importante e atual para todos nós, onde diz: tenha cuidado com aquilo que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vejam que importante. Tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ora, isso não está totalmente de acordo com o que Jesus falou e um ensinamento que foi deixado de lado por aqueles fariseus. E o que que é o pensamento? O pensamento é uma ideia. Então, o pensamento, então, são todas as ideias criadas por quem? Por nós, espíritos, pela nossa mente. O pensamento não começa, não é criado aqui no cérebro. O cérebro não produz pensamento. O cérebro é um aparelho que emite e recebe ondas mentais. Essas ondas vindas do espírito,
da mente que está localizada onde? No produzida pelo espírito. Agora, por que que Jesus usou então a expressão coração? Porque na época eles acreditavam que os pensamentos vinham do coração. Na verdade, os pensamentos vêm na mente, mas o impacto dos pensamentos, que são as emoções, são sentidas no nosso coração. Então, Jesus, ele tinha que usar uma linguagem que as pessoas iam entender. Então, o pensamento é vida, o pensamento é força. Veja o que Jesus falou. É tão forte que ele pode, né, causar muitos estragos, mas também muitos benefícios. Então, o pensamento é essa força viva, atuante. Vejam que os espíritos nos dizem que o pensamento, ele é tão veloz que ele supera a velocidade da luz. E para quem lembra, a velocidade da luz é mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. Nós não conseguimos nem imaginar o que é isso. E os espíritos nos ensinam que quando nós pensamos, nós estamos criando. E nós criamos então imagens fluídicas. E essas imagens, elas ficam ao nosso redor, elas ficam refletidas no nosso corpo espiritual, que é o nosso espírito, ficam refletidas ao nosso redor, que é no campo energético que nós temos chamada aura, e elas ficam então no ambiente que nós estamos, e aquilo, ela adquire então uma forma, adquire uma cor, adquire até um cheiro. Então, o pensamento, não é? Ele reflete a nossa alma. Ou seja, o Emmanuel diz, né, que a mente é o espelho da alma. Então, nós podemos dizer que o pensamento reflete a cada um de nós. E pensamento e sentimento estão ali de mãos dadas, não é? Porque nós pensamos e aquilo que nós pensamos emite, provoca, né, um sentimento e uma emoção. Então, aqueles sentimentos que nós temos de ódio, de inveja, de orgulho, de egoísmo, significa então que tudo isso produz um impacto, produz uma forma, produz um efeito, não é? E esse efeito pode ser calmante ou irritante. Então, se as coisas não são benéficas, qual que é o efeito, então, do sentimento de ódio, de inveja, de orgulho, de egoísmo? São irritantes, tóxicos. Tóxicos para nós mesmos, tóxicos para aquele para quem a gente emite. Agora, os sentimentos de amor, de bondade, de caridade, de doçura, produzem fluidos calmantes, reparadores. Imaginem a qualidade das energias que Jesus emanava, dos pensamentos de Jesus, né? Pensamento está ligado, é uma força ligada à vontade. Jesus, não é? Aquela luz, as pessoas se aproximavam dele e recebiam toda aquela emanação de amor, aquele pensamento de bondade que desmontava as pessoas, não é? Então, veja, quando nós nos colocamos em oração, nós nos sentimos mais calmos, tranquilos, serenos. Por quê? Porque o pensamento de oração produz esse tipo de fluido benéfico, salutar. E esses fluidos, nós absorvemos esses fluidos. O nosso corpo espiritual absorve esses fluidos, não é? O nosso corpo físico absorve esses fluidos. Então, se os fluidos são de boas natureza, nós vamos receber uma boa impressão. Mas quando são maus, a impressão é ruim. Quantas vezes nós entramos num lugar onde nós sentimos, ai, que energia gostosa, não é? Por quê? Porque aquele lugar é um lugar bom, é um lugar onde tem bons pensamentos. E se nós entramos num ambiente tóxico, num ambiente, não é assim, negativo, nós nos sentimos aquele mal-estar. Por quê? Porque nós não estamos, o nosso modo de pensar e de sentir é diferente daquele ali que nós estamos. Então, tudo isso tem a ver com sintonia, não é? Os pensamentos iguais se unem.
né? Pensamentos diferentes se repelem. Então, quando nós falamos de pensamento, quando Emmanuel diz que o pensamento, que a mente, não é, é o reflexo de tudo aquilo que nós pensamos, nós vamos então entender por que nós temos, né, naquele ditado popular, que mente sã, corpo são. Porque realmente nós somos o que pensamos. A nossa mente, ela interfere sobre as células do nosso corpo físico. Então, a saúde e a doença estão relacionadas a pensamentos? Sim, a hábitos inadequados, mas também a pensamentos. Então, cultivar bons pensamentos, e hoje a ciência já prova isso, proporciona para todos nós boas energias, e essas boas energias equilibram o nosso corpo, nos deixam mais saudáveis. O que é o passe? O passe é uma transfusão, né, de energias. Essas energias são direcionadas para nós através do nosso do pensamento dos benfeitores espirituais. Através do nosso pensamento e sintonia, nós absorvemos essas energias e elas são capazes de substituir as células doentes por células saudáveis, de limpar esse campo energético que fica impregnado de fluidos densos. Então, se assim é verdade, cultivar maus pensamentos, então, causam, não é, essas perturbações e essas doenças que se refletem no nosso organismo. Ora, mas é só isso? Nós pensamos, essas energias negativas que nós mesmos produzimos nos prejudicam ou nos beneficiam? Não é só isso. Como nós falamos, todo o nosso pensamento reverbera no universo. Então, no universo existe a lei de sintonia, não é que os iguais se procuram. Então, significa que os nossos pensamentos vão se procurar se associar aos pensamentos afins. E pensamento é produzido por quê? Por espíritos. Então, significa que nós estamos rodeados de espíritos. Aquela nuvem de testemunhas que disse Paulo. Então, nós estamos rodeados da companhia que nós mesmos procuramos. Mas nós somos ainda tão crianças, tão inconsequentes, tão imaturos, que por conta disso, Deus, que é tão misericordioso, tão bom, coloca ao nosso lado um espírito mais esclarecido para nos inspirar para o bem, para nos ajudar a tomarmos atitudes mais adequadas. E esse espírito que nos acompanha desde o momento em que nós encarnamos aqui, nós chamamos de espírito protetor, ou na tradição católica conhecemos pelo nome carinhoso de anjo da guarda. Bem, então, isso quer dizer que nós atraímos pensamentos iguais, então atraímos espíritos iguais. Ah, então, isso quer dizer que tudo que dá errado na minha vida é por causa desses espíritos que estão me influenciando, não é? Eles vão me influenciar para as coisas ruins e vai dar tudo errado. Não. Quando nós emitimos um pensamento, um sentimento, nós realmente atraímos as energias semelhantes. Nem sempre o espírito vem junto. Agora, a frequência dos pensamentos, dos sentimentos, aí sim vai atrair companhias espirituais que podem permanecer conosco durante o tempo que nós estamos pensando ou agindo, ou se aquilo é uma característica nossa, da nossa personalidade, de nós sermos assim, às vezes, sempre emitirmos sentimentos de raiva, de rancor, de pessimismo, aí teremos essas companhias espirituais. E agindo assim, nós abrimos o nosso campo para a aproximação daqueles irmãozinhos que não têm afinidade conosco, no sentido de não gostam da gente porque nós provocamos o mal para eles, eles desejam a vingança, que são o que nós chamamos de obsessores. Então vejam, eles não estão conosco porque eles são maus, eles estão conosco porque eles sofrem. Alguns estão porque são maus, não é? Corrigindo.
Mas eles não conseguem se aproximar de nós se eles não encontrarem sintonia, não é? Então, veja, eh, nós precisamos entender que as nossas atitudes é que geram essa atmosfera adequada ou inadequada, que atrai esses espíritos, então, que acabam, então, se transformando, né, nessas companhias que influenciam os nossos pensamentos. Kardec, no Livro dos Espíritos, nos traz essa pergunta, não é? E nós ficamos sabendo, através do Livro dos Espíritos, sim, que os espíritos nos influenciam, que essa influência se dá através do pensamento, através dessa afinidade, e diz que essa influenciação é muito frequente. E que muitas vezes nós somos tão influenciados que esses pensamentos se misturam. Então, Kardec pergunta, não é? Como distinguir, então, se o pensamento é nosso ou se o pensamento é de algum espírito que está querendo nos influenciar? E o que os espíritos respondem? Ora, percebam e analisem. Na verdade, geralmente, o primeiro pensamento que vem ali à nossa cabeça, ele é nosso. E depois vem aquele do espírito que nos influencia, tanto para o bem quanto para o mal. Então vamos imaginar que nós estamos diante de uma situação desafiadora, que nós precisamos tomar uma decisão, que precisamos fazer alguma coisa, não é? E aí a gente tá diante de algum desafio, algo que nos machucou, que agrediu o nosso orgulho, e nós, vamos querer fazer uma bobagem aí. E aí a gente vai lá e naquele impulso vai querer fazer aquilo, e de repente parece que tem alguma coisa que estala ali e faz a gente pensar: puxa, mas será que isso vai dar certo? Será que não vai dar problema? Podemos ter certeza de que quando nós pensamos, será que não vai dar problema? Já não somos nós, mas o nosso protetor que está jogando para nós essa informação, para nós podermos parar, pensar e aí tomarmos a nossa decisão. E muitas vezes a gente fala: não, não é nada disso. Eu vou fazer porque vai dar tudo certo, né? E quebramos a cara. Então, se já sabemos que nós somos influenciados pelos espíritos, e aqui foi um exemplo de uma influência positiva, como nós vamos distinguir, não é? Está lá no Livro dos Espíritos, se um pensamento sugerido vem de um bom espírito ou de um espírito mau. O que vocês acham? Mais uma vez, prestar atenção na qualidade dos pensamentos. O que está sendo inspirado? Não é? Os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, e os espíritos perfeitos vão nos induzir a coragem, a paciência, a calma, a resignação, tudo aquilo que for incentivar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a prepotência, pode ter certeza que não é uma influência benéfica. Então, significa que toda vez que nós nos sentirmos impulsionados a xingar, a revidar, a gritar, a brigar, a sermos agressivos, e nós ouvimos aquela vozinha dizendo: Isso mesmo, quem que ele pensa que ele é para falar assim comigo? Ou ele merece uma lição. Com certeza nós já sabemos que tipo de influência é essa. Mas se quando nós temos esse impulso de revidar, de reagir, e vem aquele pensamento assim: calma, pensa bem, não vai por aí. Para que arrumar mais confusão? Com certeza, a influência de um amigo espiritual. Então, o grande desafio da nossa vida, se nós estamos aqui para evoluir, e evoluir é nos tornar espíritos puros, que é nos purificarmos, para chegar nisso, é preciso nós nos conhecermos, é preciso nós aprendermos a lidar com as nossas emoções, educar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Fácil? Muito difícil, não é? Mas esse é o caminho. E por isso que Jesus nos trouxe esses ensinamentos. Para de olhar para o externo, para de olhar para os rituais. Olha para dentro, é de dentro para fora
que a mudança vai começar. É de dentro para fora que começa a educação. E hoje, então, depois de Jesus e com o advento da doutrina espírita, com tantos ensinamentos desses espíritos, nós temos essa certeza, não é? De que os pensamentos são a origem de todo o nosso mal, de todo o nosso desequilíbrio. E o nosso pensamento causa o mal não só pelo aquilo que a gente pensa, porque geralmente o nosso pensamento, em seguida ao pensamento, ele é o quê? Colocado em ação através dos atos ou através da nossa própria palavra. Então, a tarefa, não é? Não é fácil, mas Jesus veio nos mostrar que se nós queremos encontrar a felicidade, se nós queremos encontrar a nossa paz interior, nós precisamos parar e começar a refletir sobre nosso comportamento, sobre o que nós pensamos, sobre o que nós sentimos. Bom, tudo bem, mas o que que os espíritos dizem? Eles dão mais alguma dica? Sim, eles nos aconselham a fazermos leituras edificantes, ouvirmos músicas que elevam, que evitemos comentar o mal, para que nós possamos ir assim nos condicionando aquilo que é positivo, o que é benéfico, porque nós trazemos em nós esse comportamento já instintivo da agressão, do revide, da revolta. Então os ensinamentos de Jesus foram trazidos para nós pensarmos que isso nos leva à infelicidade. Então, nós vamos parar e começar a brecar esse nosso impulso. E de tanto treinar, 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 vai chegar uma hora que nós vamos começar a mudar o nosso comportamento. É de uma hora para outra? Não. Quantas e quantas existências aqui na Terra nós vamos precisar para isso, né? Mas é isso. Vamos começar então a dar ouvidos a coisas que vão ajudar a elevar o nosso padrão, né? Não diz, vamos elevar o nosso padrão mental. Por quê? Porque a música, uma boa música, as ondas sonoras têm a propriedade de acalmar as nossas células. Boas leituras nos levam a bons pensamentos. Quando nós comentamos o bem, quando nós fazemos o bem, nós vamos produzindo atitudes benéficas que nos impactam. Agora, mais do que fazer boas leituras, fazer o bem, evitar comentar o mal, nós temos a grande orientação que é de praticarmos a oração, porque a prece faz com que nós elevemos o nosso pensamento, nos coloquemos em sintonia com esses espíritos do bem e possamos, assim, nessa conexão com os espíritos amigos, receber as melhores energias que existem. Então, através da oração, nós entramos em sintonia com essas forças do bem e somos envolvidos pelas vibrações de fortalecimento e de equilíbrio. Quando nós estamos aqui refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, o nosso pensamento está assim, nessa onda, nesse objetivo, que propicia a aproximação desses benfeitores e esse trabalho todo de nos auxiliar. Quando nós nos colocamos em oração e receptivos, para depois, no direcionamento do passe, recebermos esses fluidos benéficos, com certeza, se nós estamos confiantes, pensando e acreditando naquilo, nós vamos receber tudo o que nós necessitamos, né? Mas tem mais uma coisinha. Não basta fazer tudo isso. E foi o próprio Jesus que disse: não basta apenas orar, é preciso também vigiar. Ou seja, nós precisamos estar atentos ao nosso comportamento, porque a coisa para a gente vem tão no impulso que, se nós não prestarmos atenção, nós nos deixamos levar. Então, às vezes acontece uma situação, a gente já vai revidar e a gente, opa, para e segura. Ah, eu não falei, mas eu pensei. Mas nós já não falamos. Quem sabe a segunda parte do treinamento vai ser nós já não pensarmos. Mas quando a gente também não fala, a gente já breca aquele pensamento e muda e pensa outra coisa.
Então, o vigiar é preciso para que nós não deixemos que essas energias negativas se instalem em nós. Então, lutar contra o mal que nós mesmos abrigamos em nosso coração é um trabalho, um trabalhão que existe renúncia, resignação, força, fé, coragem e principalmente vontade. E agora eu pergunto: todos nós aqui não queremos ser felizes? Nós não queremos ser pessoas melhores? Nós não estamos aqui unidos para ouvir Jesus? Nós não queremos servir Jesus? Nós não temos certeza de que Deus, de Jesus, de que todos os benfeitores espirituais estão fazendo de tudo para nos ajudar? Ou seja, eles estão fazendo a parte deles? Então, por que nós, então, não nos revestimos, não é, daquela carapaça da coragem e, como disse Paulo, vamos fazer o bom combate? Não é? Então, vamos fazer a nossa parte e saber que nós não estamos desamparados. Vocês já perceberam que quando nós estamos com raiva, quando nós estamos tristes, quando estamos com angústia, que assim, nós ficamos carrancudos, feios para baixo? E quando nós praticamos o bem, pensamos em coisas alegres, felizes, a nossa expressão se ilumina, a nossa energia fica mais agradável? Talvez nós não percebemos isso, mas quem está em volta percebe. Então, quem sabe se a gente começar a se observar, a olhar no espelho quando nós estamos felizes, e nós vamos ver aquela expressão radiante, e quando nós estivermos com muita angústia, com tristeza, com raiva, nós vamos enxergar aquela expressão sisuda, não é? Então, vamos deixar a beleza sair de nós, não é? Nós não conseguimos esconder de Jesus, dos espíritos amigos, dos espíritos quem nós verdadeiramente somos, porque essa nossa forma física encobre, não é, a nossa essência. Então, às vezes, aparentemente, nós podemos ter fisicamente uma beleza, uma perfeição, mas se nós somos aquelas pessoas egoístas, fúteis, cruéis, como que é o nosso espírito? Se apresenta em formas às vezes até animalescas. Então, o nosso corpo pode encobrir quem verdadeiramente nós somos, mas, não é? Fora do nosso corpo, nós somos realmente aquilo que o espelho da nossa alma. Então, nós podemos ser a bela ou nós podemos ser a fera. E eu tenho certeza que ninguém aqui, ou aquela coisa do médico e do monstro, não é? Então, eu tenho certeza que ninguém aqui, quando desencarnar, quer se olhar no espelho e se ver um monstrinho ou se ver uma bruxa, não é? Então, vamos trabalhar para isso. Vamos nos habituar a ter bons pensamentos, a sermos mais positivos ao enfrentar as adversidades da vida. Vamos nos habituar e, olha, fazer um exercício e tanto para não julgar, para não criticar, para não condenar. Isso é muito difícil para todos nós, mas é um treino. Mas nós vamos procurar utilizar a palavra da melhor maneira possível, não matar a esperança de ninguém e procurar o que também para nós ainda é difícil, enxergar a qualidade no outro, enxergar aquilo que o outro tem de positivo, até aquele, se nós não conseguimos enxergar porque a pessoa não tem nada, é pelo menos não falar do que ela tem de mal. É isso que Jesus nos orienta. E Jesus explicou isso para os discípulos? Explicou, e eles entenderam, foi difícil para eles também. Jesus falava, mas eles eram como nós, ouviam, 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 e olhe como era difícil colocar em prática. Contam que Jesus, quando passava com seus discípulos por uma região ali, indo de uma cidade para outra, tinha ali um cadáver de um cachorro. E já estava ali em putrefação, aqueles bichos, aquelas moscas ali voando, né, aquelas larvas saindo. E os discípulos olharam e ficaram repugnados, não é, com aquele corpo ali em decomposição e falaram: Nossa, credo, olha aquilo, né? E Jesus, percebendo aquela atitude,
Aquele sentimento daqueles homens virou-se para eles e disse, olhando, né, aquele corpo em putrefação: Nossa, mas que lindos dentes esse cão tinha! Vejam o que é o olhar para o bem e olhar para as coisas ainda inadequadas. Então, nós começamos a nossa reflexão de hoje falando, não é, sobre Jesus, sobre perceber, não é, que o que causa o mal é aquilo que sai da nossa boca. E nós vamos finalizar a nossa reflexão também com Jesus, com mais uma narrativa de Jesus aos seus discípulos. Porque à noite, na casa dos discípulos, ou quando eles estavam ali reunidos entre uma cidade e outra, os discípulos sempre questionavam Jesus sobre as suas dúvidas, sobre aquilo que eles ouviam, sobre os ensinamentos de Jesus. Todos eles tinham muita coisa também para trabalhar, para elaborar dentro deles. E certa vez, ali em Cafarnaum, na casa de Pedro, Cafarnaum, aquela cidadezinha ali, às margens do mar da Galileia, eles estavam ali conversando, na verdade, discutindo, não é? Sobre o poder da palavra. O bem que a palavra poderia levar, mas o mal também que ela era portadora. E cada um dando a sua opinião, e aí aquelas conversas, as opiniões começaram a ficar mais inflamados, aí o clima passou a ser de animosidade, um querendo que a sua opinião sobrevalesse sobre a outra, e Jesus estava só de olho, e quando ele viu que o negócio estava pegando fogo, ele então interferiu. E ele interferiu, eu achei, para com isso. Não, ele simplesmente se aproximou e quando os discípulos olharam para ele, Jesus contou uma história. E o que foi a história de Jesus? Ele disse assim, mais ou menos assim para os seus discípulos, que certa vez, um gênio do bem, atendendo aquela prece fervorosa de um lavrador que tinha uma vida muito simples, não é? Que pedia ajuda para que ele pudesse ter força para que a lavoura pudesse prosperar, né? Pedindo toda ajuda, aquele gênio do bem emitiu um raio de luz, mas um raiozinho assim, pequenininho, e colocou aquele raio de luz sobre o coração daquele homem. Mas aquele raio de luz não veio através do gênio. O gênio deu esse pequeno raio de luz para um homem, para uma boca otimista. E através dessa boca otimista, essa pessoa chegou até esse lavrador com palavras carinhosas, estimulantes, contagiando com aquelas palavras de incentivo, de bom ânimo, de coragem, de força e de fé, aquele homem. E aquelas palavras entraram no peito daquele homem, e aquela fagulha, aquele raio de luz cresceu e se transformou. Transformou os sentimentos daquele homem em otimismo, em fé e esperança. Transformou aquela fagulha numa chama sublime do ideal do bem. E em pouco tempo, aquele raio minúsculo se transformou numa fonte de claridade, numa fonte de esperança e de felicidade, que foi se espalhando pelos vizinhos, pelas outras propriedades, e aquela terra foi se tornando mais fértil, mais produtiva, mais próspera. Em pouco tempo, aquele pequeno grupo foi se transformando e se tornando conhecido. E muita gente de regiões mais próximas e de regiões até longínquas foram até lá, que eles queriam aprender, saber o que eles faziam para ter uma produção tão primorosa. E levaram aquele processo às zonas mais distantes. E pouco tempo depois,
aquilo foi crescendo. E alguns anos depois, aquele raiozinho de luz tão pequenininho havia transformado toda uma região numa época de colheita farta, sadia, em pessoas que se ajudavam, uma atendendo às necessidades da outra, e naquele clima de cooperação havia a prosperidade. Porém, um dia em que um povoadozinho ali, que já tinha alcançado aquela felicidade, começou a ter muito orgulho do que conseguiu se transformar. E agora, se sentindo poderoso, porque era próspero, e não percebia que aquela prosperidade também vinha do auxílio do gênio do bem, se esqueceu da gratidão que devia àquele gênio e começou a olhar com desdém a nação vizinha, começou a humilhar aquela nação, e isso bastou para que se abrisse uma brechinha e o gênio do mal exercesse a sua influência através do intermédio de uma boca maldizente, que emitiu um estiletezinho de treva sobre o coração de uma pobre mulher do povo. Aquela mulher infeliz não sentiu mais aquela claridade interior, aquela chama que a estimulava a crescer e deixou que aquele traço de sombra, de treva, se multiplicasse dentro dela. E assim, aquilo foi a tornando cega. Pouco depois, toda aquela amargura que se instalou dentro dela transbordou para a alma dos seus dois filhos, que trabalhavam numa plantação de uvas enormes. E aqueles dois, envenenados por pensamentos de revolta, de ambição, de cobiça, acabaram encontrando também outros companheiros que também ouviam aquilo, se deixaram contaminar e absorveram, e deixaram crescer neles os espinhos da indisciplina e da maldade. E eles acabaram incendiando por, por vingança, por raiva, aquela vasta propriedade. Com o incêndio, a propriedade ficou improdutiva, aquilo se alastrou, rebanhos foram perdidos e aquela terra, aquela região antes próspera, encontrou a pobreza. Só que essa iniciativa tão triste, tão perversa, acabou encontrando outros imitadores. E em curto espaço de tempo, todas as regiões estavam em conflitos entre si. Administradores e servos brigavam, duelavam, e aí a miséria passou a imperar. A crueldade se instalou em todos os reinos. Jesus silenciou para que aqueles discípulos pudessem refletir sobre as suas palavras e concluiu. Nesta parábola humilde, temos o símbolo da palavra preciosa e da palavra infeliz. Uma frase de incentivo, uma frase de bondade é um raio de luz, capaz de erguer uma nação inteira. Mas uma sentença perturbadora pode levar um povo à ruína. Estejamos certos de que se a luz é capaz de alcançar distâncias infinitas, iluminando tudo que vem à sua frente, a treva também pode enegrecer tudo que vem encontrando. Em verdade, a ação é dos braços, mas a direção
disse Jesus, vem sempre do pensamento, através da língua. E sendo todo homem filho de Deus e herdeiro dele na criação e na extensão da vida. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. E assim, meus queridos, com essas reflexões, nós vamos continuando unidos à equipe espiritual que está aqui conosco, rogando a Jesus que a paz, o amor, a esperança, a luz, o acolhimento, a alegria, a coragem, o bom ânimo, a fé possam envolver o nosso planeta. Que todos os corações endurecidos possam ser tocados por esse raiozinho de luz. Que essa fagulha do amor possa crescer no coração da humanidade, levando a união e a fraternidade, o respeito e a paz entre todos os povos, entre todas as nações. Que nós possamos, Jesus querido, levar a nossa vibração de saúde a todos os doentes do corpo e da alma. Que todos aqueles que tenham poder nas mãos tenham a sabedoria para utilizá-lo para o bem da coletividade. Que todos os trabalhadores do bem possam superar os obstáculos e ser esse mensageiro que leva o pão, a vestimenta, a esperança a corações sofridos. E nesse instante, Jesus querido, que nós possamos receber em nossos lares a tua luz, a tua paz e o teu amor. Que essa cúpula de luz nos envolva, deixando todo o nosso lar repleto de vibrações de amparo, de entendimento, de harmonia, de paz, de respeito e de amor. Que essa cúpula de luz nos proteja, nos fortaleça, a nós, aos nossos familiares. Que nesse instante, Jesus, essa vibração possa ser levada aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, a todos aqueles que nós sabemos que necessitam do teu amparo. Jesus amado, permita com que os seus mensageiros que estão aqui possam transformar esta nossa água no remédio que nós necessitamos para os nossos males físicos e espirituais. Que nós possamos, Jesus, sentirmos a sua força nos alimentando e que nos momentos onde nós percebemos nos deixar levar pelos nossos maus pensamentos, pela angústia, pela tristeza, pela revolta, que nós possamos perceber e reagir, para que possamos deixar, Senhor, esse mal que é passageiro, que é construção dos homens e que nós abrigamos em nosso coração, desaparecer e fazer brotar aquilo que é eterno e verdadeiro, que é o amor, que é o bem, dos quais nós somos teus herdeiros, Pai. Nesse instante, Pai amoroso, Jesus querido, nós estamos à sua disposição. Que esses fluidos de amor, de paz, que essa força se derrame do alto e se esparrame por todo o nosso corpo. Que essas minúsculas partículas coloridas possam ser absorvidas pelas nossas células mentais, espirituais e físicas, levando o equilíbrio que nós necessitamos, levando a esperança, levando a coragem, a força, a saúde e o bom ânimo. Jesus, que nesse instante
essas imagens negativas que nós, pela nossa invigilância, colocamos ao nosso redor, possam ser desfeitas e que nesse instante nós possamos substituí-las pela tua imagem, Jesus, nos abraçando. Que nós possamos usar essa força do nosso pensamento e nos enxergarmos como vencedores, vencendo o nosso mal, nos enxergarmos felizes, enxergarmos nós conseguindo vencer as dificuldades, enxergarmos nós encontramos a força para passar por aqueles momentos tão difíceis que às vezes parecem infindáveis. Que nós possamos, Senhor, aprender a enxergar a cada um de nós, nos transformando nessa potência de luz que nós somos, Senhor. Que nós possamos enxergar o nosso país com prosperidade, com dirigentes honestos, com pessoas do bem à frente de todas as nações. Enxergar o planeta em paz, sem guerras, com saúde, com alegria e com felicidade. E assim, Jesus querido, envoltos nessa cúpula de amor e de luz, sentindo essas energias benfazejas que nos reanimam, que nos impulsionam a recomeçar, que nos fazem acreditar em novas oportunidades diariamente. Que nós possamos, Jesus querido, sob a tua proteção e o teu amparo, nos despedirmos deste encontro, saindo daqui com os nossos corações em paz. Que assim seja, graças a Deus.